Olá, meus irmãos, meus queridos amados, meu abraço virtual, já que a gente não pode estar junto. Queria começar essa nossa última aula da terceira revista. Nós estamos vencendo mais uma etapa do nosso planejamento e com muita alegria nós vamos agora terminar essa nossa última lição. Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa nossa aula. Pai Santo querido, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por essa equipe, ó Deus, que nos ajuda, que estão aqui nos servindo, batalhando, para que possamos compartilhar a melhor mensagem possível, da melhor forma possível. Esteja nos abençoando nesse dia. Nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa última aula é a carta aos Filipenses. Filipe é uma cidade que foi dada em homenagem a Filipe, que era filho do grande Alexandre, que é chamado Alexandre o Grande, né? Portanto, é uma cidade um pouco diferente, porque ela era uma cidade, quase que uma vila militar, onde morava praticamente a guarda pretoriana, alguns homens do legislativo, e era uma cidade que tinha uma certa importância. Mas interessante que nessa carta aos Filipenses, nós vamos ver, o apóstolo Paulo cita muito pouco, cita bem pouquinho, ou quase nada, o Antigo Testamento. Claro que está implícito a ideia e a mensagem do Antigo Testamento nessa epístola. Mas ele não cita diretamente, até por quê? Porque Filipos era uma igreja que tinha muito poucos judeus, e os poucos que existiram até causaram um problema, tentando fazer daquela igreja uma igreja judaizante, tentando voltar às regras do judaísmo. Então ele vai combater isso no capítulo 3 de Filipenses. Então nós vamos iniciar aqui, você pode pegar a sua revista, você vai ver que o slide está tudo de acordo com a nossa revista, para que você possa acompanhar junto com a gente. Esse primeiro slide que está exposto não tem na revista de vocês. A ideia é a seguinte: em todas as aulas, os professores colocaram esse alvo da lição. Isso é uma coisa que é colocada na revista do professor. A ideia é a seguinte, que todo conteúdo de aprendizagem, ele é um conteúdo conceitual, que é um conteúdo de saber, ele é um conteúdo, um conteúdo procedimental, por isso que a gente fala aí de sentir, e tem o conteúdo atitudinal, que é a atitude, a postura que a gente tem que tomar diante do conteúdo. Então, então é separado em saber, sentir e agir. Então, esse saber, sentir e agir, na verdade, é isso. Tá? É o conteúdo conceitual, o conteúdo procedimental e o conteúdo atitudinal. Tá bom, gente? Então, conceitualmente, onde é que a gente quer chegar? A gente quer perceber quanto a ajuda mútua na igreja é importante. Por quê? Porque a igreja de Filipos, ela era um exemplo de igreja em que existia a comunhão entre os santos. E mostra, inclusive, que a igreja de Filipos é uma igreja que socorreu não só ao apóstolo Paulo, como socorreu a outras igrejas que tinham necessidade. Inclusive, é a primeira igreja que foi formada na Europa. Na questão do sentir, na questão do procedimental, deleitar-se com a comunhão que há no corpo de Cristo. Então, esse deve ser o nosso procedimento. Então, diante da igreja, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deleitar, a gente tem que aproveitar ao máximo que essa comunhão, essa koinonia, essa palavra comunhão, na língua portuguesa, empobrece um pouco o seu significado no grego, porque no grego o significado é koinonia, a palavra que já se tornou corrente no meio evangélico. E koinonia é muito mais do que uma simples comunhão. Porque a koinonia é esse relacionamento de intimidade, de graça horizontal entre os irmãos, permeado
alicerçado pela comunhão com o Espírito Santo. Então, não é uma comunhão simples, tá? Então, é a koinonia. Então, o nosso procedimento é o quê? Aproveitar dessa comunhão. E na questão do agir, na questão atitudinal, a gente tem que adotar uma postura. E eu vou estudar isso com vocês. Peguem também as suas Bíblias, usem no celular, no computador, ou peguem o seu papel. A Bíblia no papel também é muito interessante, ainda existe, né? Então, pegue lá a sua Bíblia, que a gente vai acompanhar algumas coisas aqui, até porque a ideia da revista é organizar para a gente o conhecimento, no caso, de cada epístola, de cada livro que a gente estudou. Então, a revista é para a gente poder ter um guia, para a gente poder conhecer cada parte das Escrituras. Bom, então vamos lá. Na nossa introdução aí, isso aí você já tem na tua revista, Filipenses é uma epístola informal de Paulo, aponta Cristo como centro da fé cristã. Então, tem algumas coisas interessantes que eu preciso ler para a gente poder fixar mesmo. 104 versículos, e o nome de Jesus aparece 51 vezes. Isso é muito interessante. Então, Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e a demonstração de amor do apóstolo à igreja local. E aí sim, aí eu quero colocar algo a mais em relação à introdução. Porque quando o apóstolo Paulo ele faz a introdução no livro, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, no capítulo 1 do livro de Filipenses, só vou usar o livro de Filipenses, tá? Então, ele vai dizer lá no versículo 3 o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele ainda completa dizendo o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por que eu fiz questão de ler essa introdução do apóstolo? Porque quando a gente pega as epístolas, ele vai tratando com cada igreja de uma determinada forma. E a gente vê nas epístolas anteriores que ele trata até com certa dureza determinados desvios que estavam acontecendo ali naquela igreja. Em Filipenses é um pouco diferente, porque ele diz que quando ele lembra da igreja de Filipo, que está lá naquela cidade, a oração dele é feita com alegria. Por quê? O que ele pensa, o que ele imagina quando ele lembra de Filipo, da igreja de Filipenses? Ele lembra lá que o pessoal está o quê? Em cooperação, que todo mundo trabalha junto, que todo mundo trabalha para dar o melhor. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Estamos aqui com 5 jovens, tá? Quero fazer meu agradecimento público, né? Porque não só eles, como uma equipe inteira esteve aqui o tempo todo para que vocês tivessem o melhor som, a melhor imagem. Então, o que eu quero falar para você? Não perca as aulas, não perca as lives, não perca os cultos. Eu sei que é um momento difícil, em que realmente alguns de nós precisam se recolher por comorbidade, por outros motivos, porque tem pais com comorbidade, precisam ficar em casa. Mas o ficar em casa não implica em você deixar de ser igreja. Então, quando o apóstolo Paulo ele pensava na igreja de Filipe, ele pensava exatamente nessa igreja que tinha essa cooperação. Então, ele orava com essa saudade. Então, a gente não vê só o apóstolo Paulo brigando, admoestando a igreja o tempo todo, mas aqui ele está fazendo, posso dizer, um elogio, uma igreja cooperativa. Dei o exemplo das irmãs e dos irmãos que estão aqui, porque exatamente o nome disso é cooperação. É amor ao Evangelho. Então vamos lá. E ele fala mais uma coisa, né, que eu li aqui, é a certeza que quando Deus começa algo na nossa vida, Ele vai terminar. Então eu tinha que falar isso. Essa carta aos Filipenses, ela é muito rica. Eu creio que o autor da revista deve ter tido uma dificuldade tremenda
para colocar dentro de poucas páginas todos esses 104 versículos que falam de uma riqueza muito grande dessa epístola. Ainda na introdução, a nossa revista diz que é importante lembrar que Paulo estava encarcerado, e isso é muito importante. Até gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante, que ele fala das prisões dele. No versículo 7 da introdução já fala isso. Ele fala da participação das prisões. E em um dos versículos ele fala que ele está preso junto com a guarda pretoriana. Como Paulo não era um prisioneiro qualquer, Paulo era romano, era um cara estudado. Então, hoje a gente tem a lei de Gerson no Brasil, que se a pessoa tem um curso superior, ele não pode ser preso em qualquer cela. Isso tinha mais ou menos isso lá na época, e Paulo não era um ser qualquer, existia uma consideração por essa pessoa de Paulo. E aí, muito interessante, é que Paulo ficava algemado junto à guarda pretoriana, que era a guarda imperial. Então ele ficava ali preso. Aí vocês imaginem o seguinte, a gente quando lê as epístolas de Paulo, quando a gente contempla o Novo Testamento, a gente fica imaginando que tipo de pessoa era esse apóstolo. Você passar meia hora conversando com Paulo, era difícil ele não convencer você de que você precisa da graça, do amor e da salvação de Cristo. Só para lembrar vocês, lá em Atos, ele conversando com o rei Agripa, o rei Agripa fala no final da conversa o seguinte, né? Estou olhando aqui para os meus irmãos também, que essa conversa fica uma conversa com a câmera e com eles também, que para ficar uma coisa assim mais pessoal, tá, gente? Então ele fala lá para o rei Agripa o seguinte, o rei Agripa fala para ele o seguinte: Paulo, você quase me persuadiu. Não sei se vocês lembram, quem já leu Atos lembra dessa fala do rei Agripa. Agora você imagina aqueles guardas pretorianos presos, algemados junto com Paulo 2, 3 horas. Sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Lá no final do livro de Filipenses, ele vai fazer as saudações. Ué, Anderson, você está saindo da introdução para a saudação? Eu sou assim mesmo. Tá? Me desculpa, de vez em quando eu sou antididático. Eu vou lá para o final para mostrar para vocês o seguinte. Aí ele vai saudar as pessoas no final e vai falar assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Mas, olha só, mas principalmente os que são da casa de César. Entendeu? Ou não? A guarda pretoriana, os guardas de César que ficavam presos a ele, se convertiam. É só isso. É só isso. É essa pessoa que era o apóstolo. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho da visão panorâmica, né, de como é que é constituída essa carta. Ela é uma carta paulina, que foi direcionada à igreja, né, quando vocês lerem essa palavra eclesiástica, está falando de igreja, tá? Então é uma carta paulina dirigida à igreja. O autor é o apóstolo Paulo. Eu já falei aqui na outra aula, se eu chamar ele de Paulo, Paulo é meu filho, né? Eu chamo ele de Paulo, erradamente às vezes chamo de Paulinho, mas esse Paulo aí é o apóstolo Paulo, né? Então não é um cara qualquer. Então, a data é o ano 61 depois de Cristo. Paulo está em Roma, ele está preso, como eu falei a vocês, preso lá, algemado junto à guarda pretoriana. E ele tem esse alvo de escrever essa igreja, que era tipo, como eu falei para vocês, uma vila militar. Então, os soldados que se aposentavam, e também aqueles que faziam parte do legislativo romano, quando eles se aposentavam, eles iam morar nessa cidade, nessa vila, que era a vila de Filipos. Tá? O versículo-chave é o versículo 4 do capítulo 4, claro que nós vamos ler. Aí é muito falado: regozijai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, regozijai-vos. Então, eu te falo um pouco sobre isso. Realmente é central, porque
a palavra alegria é uma palavra que permeia toda essa carta. A expressão-chave é unidade, porque realmente ele tenta mostrar como essa igreja vivia realmente em unidade. Então, é muito importante isso. Bom, a divisão da carta, segundo a visão panorâmica do nosso material, que é muito interessante, ele faz aí 3 divisões, que é o progresso do Evangelho, que é o capítulo 1 e 2. Então, ele vai mostrando como é que o Evangelho de Cristo ele prossegue, ou ele é vivenciado dentro da igreja de Filipe. No capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1, ele vai fazer advertência aos falsos mestres. E no terceiro capítulo, na terceira parte, ele vai fazer exortação e agradecimento, o que era muito normal nas cartas dele, ele fazer esse tipo. Mas a exortação de Filipenses é uma exortação diferente, porque é uma exortação que ele vai falar dos irmãos. Irmãos, vamos nos alegrar, porque é muito interessante. Porque pensa em você, porque é interessante a gente fazer essas leituras da Bíblia e a gente se colocar dentro da leitura. Então, eu quero muito nessa aula que quando você pegar as epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de João, do apóstolo João, vocês se coloquem dentro da carta. Tentem vivenciar como se fossem vocês que estivessem ali, como se vocês fossem membro daquela igreja, como se vocês fossem amigo daquele apóstolo, fosse orientado por ele, porque é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês no capítulo 2, porque qual seria a sua postura se você estivesse em prisão? Se você, nesse momento, você fosse numa praça pregar o evangelho, como acontece em alguns países, e que as pessoas vão para a praça pregar e são presas. Isso existe até hoje. Bom, olha só, lá no capítulo 2, no versículo 12 em diante, a postura que o apóstolo tem diante da prisão dele. Olha só. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Lembra que eu falei? A guarda pretoriana ficou conhecendo Cristo por causa disso. E por todos os demais lugares. O cara está preso. Até o apóstolo Paulo, né? Eu falei, cara, mas eu falei aqui no bom sentido. O cara está preso. E sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, isso é um ganho. O fato de eu estar preso, uma guarda inteira praticamente se converteu. E o evangelho ficou conhecido em vários lugares. E uma coisa muito interessante, que ele vai tentar fazer um conserto, por quê? Porque no capítulo 3 ele vai falar contra os falsos mestres. Contra os falsos mestres. E aí ele vai consertar aqui, porque infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Então por isso que eu preciso ler antes de eu continuar. Porque ele vai tentar consertar, ele fala assim no versículo 15, verdade é que também poucos, pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aí eu fui procurar, né, eu peguei lá o Novo Testamento em grego, não sei grego não, tá, gente? Quero usar essa humildade de que eu não sei grego, mas hoje a gente tem na internet, a gente tem bons materiais, eu tenho outros em casa, que eu utilizei até mais do que esse, tem o dicionário grego do Taylor, que ajuda a gente a entender melhor algumas coisas. E essa palavra porfia, eu fui lá procurar, ela tem a ver, sabe com o quê? Partidarismo político. Então, alguns usavam o evangelho para partidarismo político. Até parece que a gente está aqui no nosso século falando dos dias de hoje. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, a nossa revista sempre faz a busca do livro numa sentença,
inclusive, é antiético que eu vou fazer, mas é a única coisa que eu acho ruim na revista, que você tenta resumir todo o negócio numa frase só, e é difícil demais. Mas vamos lá, vamos ler e vamos respeitar. Então está escrito aí, Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre, é verdade, a palavra alegria aparece várias vezes, e em unidade no serviço de Cristo. Aí é bom ressaltar que ele não só incentiva, mas como ele afirma que essa igreja vive em cooperação. Então ele não incentiva isso. Isso já está implícito que a igreja de Filipenses ela já vivia em unidade e cooperação. Ele apenas escreveu para que ela fosse um exemplo para as outras igrejas, contrastando com alguns conflitos internos. Então não tinha muito conflito interno. Tinha alguns judaizantes, que era normal, que tentavam retornar àquela ideia do judaísmo, e tinha alguns falsos mestres que tentavam utilizar da própria verdade de Cristo para poder se valer, tentar algum lucro material. Então, eu já falei da cidade de Filipos, ela fica na Macedônia, foi a primeira igreja na Europa. Como eu falei, ela é dada em homenagem a Filipe, e ela se tornou uma colônia romana no ano 31. Né? Então, Jesus ainda estava vivo, né, quando Filipe se tornou uma colônia. Fala lá dessa colônia em Atos capítulo 16, 12 também. E lá, uma língua que era muito comum era o grego, o koinonê, mas lá em Roma, como tinha muitos romanos e tinha algumas pessoas que faziam parte do legislativo romano, que iam morar nessa cidade, então lá se falava o latim também. Tá? Quanto à cidade de Filipos, vamos falar um pouquinho. Por sua posição em relação ao Império Romano, ela desfrutava de alguns privilégios. Pelo fato de ser, como eu falei, um lugar onde viviam os pretores e os lictores, como diz aí o item D da tua revista. Pretores eram a guarda imperial, e os lictores eram aqueles que viviam o legislativo romano. Tá? Então, lá não se pagava imposto, havia o livre comércio nessa cidade, e era uma cidade que tinha a proteção dos direitos romanos. Claro, uma cidade que é uma vila militar vai se valer uma coisa desse tipo, sem nenhuma dúvida. Bom, e qual é o contexto dessa carta? A epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e ao apelo, esse apelo que foi dado lá em Atos, que disse, passa a Macedônia, né? Porque a cidade de Filipo, fica ali próxima à Macedônia. O caráter da epístola é a palavra alegria, regozijo, já falamos sobre isso. E eu quero parar aqui nesse momento e a gente vai pegar a Bíblia de novo, porque há algo muito importante dentro dessa epístola que não dá para a gente não falar. Isso já está no capítulo 2. Porque eu vejo que nessa carta o apóstolo Paulo ele faz uma defesa, ele dá uma clareza de onde está fundamentada a nossa fé, que eu acho que serve para todos nós. Ontem à noite eu estava lendo a epístola novamente, e meu coração queimou, e eu creio que é o que vai acontecer com você, quando eu ler esses versículos aqui e comentar um pouquinho só sobre eles. Isso está lá no capítulo 2. Ele começa assim. No versículo 4 ele vai dizer assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então ele já começa aí pegando pesado. Por quê? Porque nós somos levados a uma cultura que é trazida pelo capitalismo, que é uma cultura colonizadora também, que nós tivemos no Brasil, por exemplo, em que da gente buscar aquilo que é próprio.
Então, quando eu estou falando isso aqui, diante da câmera, dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, eu estou falando para mim também. Então, a gente facilmente, facilmente a gente desvia, sempre não, a gente desvia buscando o que é nosso, o que é próprio. A palavra disso é simples, é egoísmo, né? Então a gente sofre desse mal por ser humanos. Mas aí ele fala para a gente, considere o outro superior a si mesmo. Aí eu fiz um agradecimento ao pessoal aqui da comunicação, vou fazer um agradecimento agora aos professores que estiveram sentados aqui. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Professores que estão me vendo e me ouvindo. Eu sempre mando lá para vocês o elogio, né? Em particular, porque eu não gosto de elogios em público, estou fazendo agora pela primeira vez. Quero dizer a vocês que eu senti cada friozinho da barriga de vocês. Eu sei o que é ficar aqui na frente, falando para uma câmera, sem saber como é que as pessoas estão agindo, estão pensando. E vi o esforço de cada um de vocês de fazer o melhor possível. E creio que, através do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, muitos irmãos foram tocados, receberam a palavra e saíram fortalecidos de cada aula que foi feita aqui. Que o trabalho nem dos irmãos da comunicação, tá, irmãos? E nem dos professores que estiveram aqui foi em vão. Foi um trabalho. Então, por quê? Porque esses irmãos que estão aqui agora, né, no domingo, depois de uma classe dominical, eles assistiram a classe dominical e vieram para cá. Então, eles estão fazendo esse esforço porque eles não estão pensando em si mesmos. Então, é isso, é considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas aí não para aí o negócio, não. E aí ele vai fundo para a gente pensar um pouquinho a nossa fé. Ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, olha bem, o que ele quer da gente? O mesmo sentimento que Cristo teve é o mesmo sentimento que ele quer que a gente tenha com o outro. E aí ele continua, que sentimento é esse? Olha como é forte esse negócio. Que sendo em forma de Deus, com letra maiúscula aqui, está falando da trindade aqui, tá? Esse Deus aqui, se você for lá na palavra no grego, se refere à trindade. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu vou um pouquinho mais, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe o que significa essa palavra aniquilar no grego? É reduzir a nada. Então não sou eu que estou dizendo. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, que Jesus aniquilou toda a divindade que ele tinha para tomar a forma de homem. Isso é muito forte. Claro que isso não vai parar aqui. A nossa fé, vocês vão ver, ela está fundamentada em algo muito forte. Porque ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo para servir a mim e a você. Viveu como homem, sentiu dor. Se você beliscasse Jesus, ele sentia dor, tá? Jesus era Deus. Mas quando ele tomou um tapa no rosto, ele sentiu dor, tá, gente? E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, ele não bastou ser um homem. Ele não quis nascer num palácio. Aí eu pergunto para vocês, se Jesus quisesse nascer no palácio, ele teria nascido no palácio? Claro que sim. Mas ele preferiu nascer numa manjedoura, no meio de um monte de animais, cheirando a esterco. Foi ali, naquele lugar humilde. Então, ele começou se humilhando no nascimento, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, então, o que aconteceu? Ele foi obediente a Deus até o final, e não teve uma morte qualquer. Teve a pior morte que tinha na época. E achando-se aí fala assim, pelo que também, aí vem o outro lado da nossa fé.
Anderson, você está tendo uma mensagem derrotista. Mas o outro lado está aqui. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Entendeu a razão da nossa fé? Vocês entendem, irmãos que estão aqui? Vocês que estão me assistindo? Vocês estão vendo a razão da vossa fé? De como essa carta, não dava para eu apenas ler o que estava na revista? De como essa carta é profunda? Hoje, se a gente extrapolar um pouco o tempo, eu vou pedir aos irmãos essa concessão, última lição da revista, e não dá, pela riqueza dessa revista, da gente se deixar levar pelo tempo. Mas eu vou tentar, mesmo assim, terminar a nossa lição aqui da revista. Mas vocês perceberam no texto a razão da nossa fé. Um Deus que se fez homem, se humilhou, morreu a pior morte, mas que Deus, a Trindade, o colocou sobre todo o nome. E é esse Jesus que a gente serve. O Jesus que o nome está sobre todo o nome. Então tem esse lado. Então vamos lá. Então a revista, ela faz essa divisão dos capítulos. Olha que coisa interessante. Fala de quem é Jesus. No primeiro capítulo, se você for ler de uma forma bem pormenorizada, você vai ver que lá ele fala da nossa vida, da vida da igreja, da vida de cooperação, que Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso padrão, está lá, nós acabamos de ler isso agora, que a gente tem que ter o mesmo sentimento que ele teve. Então ele é o padrão. No capítulo 3 fala que ele é o nosso alvo, e no capítulo 4, sabe por que ele fala que a gente tem que se alegrar o tempo todo? Porque a nossa força e a nossa suficiência não está no que a gente come, não está na casa que a gente mora, não está nos nossos bens materiais. A nossa força e suficiência está na pessoa dele. Ele é a nossa alegria, ele é o nosso motivo. Então, só o motivo de termos Cristo já é o motivo de estar alegre todos os dias. A gente esquece disso, é claro, né? A gente não deveria. E aí, o objetivo final, né, de juntar tudo isso na carta é unidade. Isso aí está na revista, tá, gente? Aí, a primeira pergunta é de quem é Cristo, a segunda pergunta é quais os sentimentos de Cristo em nós. Então, ele vai colocar alguns dos sentimentos. A revista aqui separa 4, muito bem separados. Ele fala desse sentimento de união, de humildade, de zelo e de contentamento. Tudo isso tem um objetivo, estarmos unidos. Depois, a outra pergunta que é feita pela revista é: quais as principais lições de Cristo para nós? Então, qual a lição que Cristo está nos dando? Primeiro, sofrimento por amor. O que significa isso, Anderson? O que significa isso? É que nós vamos sofrer mesmo. Estou te dando uma péssima notícia. Vai sofrer. Faz parte. Faz parte do meu treinamento e do seu treinamento. Segunda coisa, submissão ao Pai. Então, uma outra lição que ele nos deixou. Ele se aniquilou na sua deidade, na sua divindade, para virar homem. E quando ele se tornou homem, ele se submeteu até a pior morte da época. Então, submissão total. Salvação pela graça. Então, você não vai ser salvo pela sua caridade, né? Porque você ri para todo mundo, ou porque você é legal, você é o cara mais legal da igreja, então por isso você vai ser salvo. Não, esquece isso. Você vai ser salvo pela graça. Ou seja, é de graça, já foi pago. Eu sempre explico, eu amo explicar isso, né? Porque assim, se eu ganhar esse livro aqui de graça, é porque alguém comprou para mim. Pode ter sido a Mariana comprou para mim. Então foi de graça para mim, mas ela pagou o preço. Então, a salvação é pela graça porque Jesus já pagou o preço, foi cara.
A sua salvação foi muito cara. Santificação por obediência. Não tem outro caminho. A palavra santo vem da palavra sacro, a palavra sagrado. Você só se torna sagrado pela obediência, não tem jeito. Qual é o objetivo disso tudo? Unidade em Cristo. Aí ele vai fazer mais uma pergunta aí na revista. Qual a pergunta que o nosso autor vai fazer? Quais os resultados práticos desse viver em Cristo do capítulo 1, desse pensar como Ele do capítulo 2, desse conhecer a Ele no capítulo 3 e da paz que Ele traz? Né? Qual é o objetivo disso tudo? Sermos um povo unido, sermos uma igreja unida. Bom, o conteúdo é a kenosis. Esse kenosis é aquilo que eu acabei de ler aqui no capítulo 2, então por isso que eu vou passar, tá? Quando ele se esvaziou para se tornar homem. No conteúdo da revista a gente já falou que tem algumas ameaças ali, a igreja lá tinha alguns problemas de gente tentando pregar o evangelho para tirar proveito próprio, tinha alguns que eram judaizantes, e a igreja de Filipe passou alguns problemas assim. Isso está retratado no capítulo 3, tá? Os judaizantes, Paulo chama de cães, olha só, maus obreiros, chama de falsa circuncisão. E ele não só chama os caras de cães, maus obreiros, ele dá uma resposta para os caras. Qual é a resposta que ele dá? Que a glória é em Cristo, que a adoração é a Deus no Espírito Santo, e que essa questão de circuncidar, ele fala assim, nós somos a circuncisão. A igreja já é a circuncisão. Não precisa esse ritual judaico de circuncidar. E aos gentios libertinos, ele chama de inimigos da cruz. E dizem que esse tipo de gente só se preocupa com as coisas terrenas. E aí, sabe qual é a resposta que ele dá? Ele fala o seguinte, fala para esses caras aí que a nossa pátria não está aqui não. O nosso comportamento, o nosso viver, a gente vai viver da melhor forma possível. Mas a gente tem uma pátria muito melhor do que esse negócio aqui. A nossa pátria está lá nos céus. E aí no conteúdo ele vai destacar a alegria, a paz, depois você pega lá, lê versículo por versículo, vale a pena você prescrutar a Bíblia, se eu falei errado depois você conserta aí, mas ele vai pesquisar, olhar profundamente cada um desses versículos, você vai ver lá alegria, paz, ansiedade, pessoas, relacionamento, ética, está tudo isso aí na sua revista, versículo por versículo. E mais uma vez, ele vai falar aí sobre a questão da alegria, como curiosidade, sabe por quê? Essa palavra alegria, interessante que a palavra alegria no grego vem de caris, vem de graça. A mesma raiz da palavra graça. E essa palavra alegria, ela aparece 16 vezes nessa epístola. Uma outra curiosidade que ele coloca aí para a gente é que essa igreja era uma igreja que ela contribuía. Então mostra que a igreja de Filipos ela fez contribuição pelo menos por 3 ocasiões escrita na palavra. Então por 3 vezes essa igreja foi uma igreja que contribuiu tanto para o ministério de Paulo como auxiliou igrejas que estavam passando por problemas financeiros. Outros pontos curiosos que é colocado aí pela nossa revista é aquilo que eu já falei no início, eu já até falei isso no início, né? Não há citação do Antigo Testamento. Ele fala que talvez por não ter necessidade disso, por ser uma igreja gentílica. Tá? É uma igreja que tinha gentios, muitos gentios. Então ele vai usar uma linguagem própria para os gentios. Tá? E que foi a primeira igreja da Europa, isso também eu já tinha dito para vocês. Então a gente já pode concluir. Na conclusão, hoje nós vimos a carta de Filipenses, poderia perfeitamente ser chamada a carta da alegria. Regozijai-vos no Senhor, digo outra vez, regozijai-vos, ou alegrai-vos, em outras linguagens. O estudo da epístola nos mostra como o apóstolo Paulo expressou alegria em situações adversas. Inclusive ele fala até que teve isso como ganho,
né? Ele aproveitou que ele estava preso e converteu a guarda pretoriana. E ainda podemos concluir um versículo que eu não li e que é muito forte, comportamental: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele está falando aqui de fé, ele está falando aqui de vida espiritual. Esse tudo posso aí não dá margem à libertinagem e nem dá margem à ganância. Que é o cara, posso tudo. Não, aqui ele está falando de fé, aqui ele está falando de evangelho, aqui ele está falando de vida graciosa. É disso que ele está falando aí. Aí você tudo pode. E vai falar aqui: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aí eu teria que parar 1 hora para falar sobre essa palavra necessidade. Senão você vai achar que se sua necessidade for ter um helicóptero, você vai achar que Deus tem que te dar um helicóptero. Um helicóptero vai ter que ir voando até a tua casa. Eu estou falando isso porque a gente ouviu isso em algum lugar, algum dia, né? Então, não é isso, tá? Estou falando de outras necessidades. Estou falando de necessidades mesmo. O que ele está dizendo aqui, filho de Deus, Deus supre em tudo, em tudo. Então, não esqueçamos que a razão de toda alegria é Cristo. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque a nossa maior necessidade é Cristo. E nisto estamos supridos. Tudo bem? Então, mais uma vez, meus agradecimentos até aqui. Temos aí mais uma revista. A partir de março começaremos a estudar. Nós vamos terminar toda a Bíblia. Tá? Isso a gente fala com muita alegria. A gente fala isso não com vantagem, mas alegres que tivemos um planejamento e aqueles que aproveitaram puderam vasculhar toda a Bíblia. Claro que nós estamos em Filipenses, faltam ainda alguns livros, então eu te convido, e te convido a convidar outros a assistir às nossas lives, assistir à nossa escola bíblica dominical, lembrando que os jovens já estão presencial, tomando todos os cuidados em relação à questão da pandemia, também os adolescentes. Então, temos até tranquilidade de que já saíram pesquisas que os mais jovens, principalmente os menorzinhos, oferecem pouco contágio, né? Isso já está sendo estudado cientificamente, então não é besteira do que eu estou falando aqui. Então, nós já estamos com esse grupo já tomando todos os cuidados de distanciamento, uso de máscaras, e já estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical até os jovens de forma presencial. E aqueles que ficarem em casa, estou incentivando a abrir seu Facebook. Se você não tiver, acontece de você não ter essa tecnologia, você provavelmente vai ter alguém próximo de você que tenha um celular, as aulas ficam gravadas, então você pode ir ali rever as aulas. Se você quiser estudar melhor, revendo as aulas, lendo a revista, então é a sua grande chance de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar e terminar. Pai, muito obrigado por esse estudo, que a Tua palavra ela seja gravada no nosso coração e que possamos, ó Deus, praticar no nosso dia a dia tudo que nós estamos lendo e estudando. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e por essa oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Até mais, um abraço.